Bom dia, turma. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é uma inequação do segundo grau e como resolver uma inequação do segundo grau. Uma inequação, ela é diferente de uma equação. Uma equação, nós utilizamos uma igualdade. Por exemplo, aqui, ó. F de x é igual menos 3x ao quadrado mais 12x menos 9. Então, igual uma equação. Uma inequação, nós trabalhamos com desigualdades. Maior, maior ou igual, menor, menor ou igual. Então, como que nós vamos resolver isso? Então, por exemplo, primeiro exemplo lá. Eu tenho a função, eu quero saber para quais valores de x a minha função ela é maior que zero, ela é positiva, ela é para cima do eixo. Para quais valores de x a minha função ela é menor que zero, ela é negativa, ela é para baixo do eixo. Para quais valores a minha função é maior ou igual, ela é positiva ou igual a zero, ou ela é negativa ou igual a zero. Então, uma inequação, nós trabalhamos com desigualdade. As inequações são expressões matemáticas que utilizam na sua formatação os seguintes sinais de desigualdade: maior, menor, diferente, menor ou igual, certo? E aí, como que nós resolvemos uma inequação? É muito simples. Para saber resolver inequação, você tem que saber estudar o sinal da função. Então, as inequações do segundo grau são resolvidas utilizando o teorema de Bhaskara. Como assim? Então, para poder resolver ela, o que eu tenho que fazer? O que é utilizar o teorema de Bhaskara? É encontrar as raízes da função, encontrar o x1 e o x2 através da fórmula de Bhaskara. Então, o primeiro passo é encontrar as raízes da função, assim como no estudo do sinal. O segundo passo é o quê? O resultado deve ser comparado ao sinal da inequação, com o objetivo de formular o conjunto solução. O segundo passo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o estudo do sinal da função. E aí eu vou ter que observar o que eu quero. Então, eu tenho que observar esse sinal, onde é maior, onde é menor, onde é maior ou igual. Então, para entender esses dois passos, são dois passos para resolver. Vamos ver um exemplo. Então, eu tenho a minha inequação, x ao quadrado menos 5x mais 6, e tudo isso daqui, tem que ser maior que zero. A minha função tem que ser maior que zero. Então, a pergunta é, para quais valores de x, tudo isso daqui é positivo, fica para cima do eixo. Bom, primeiro passo, então, vamos encontrar as raízes. Então, quem é A, quem é B e quem é C. O A vale 1, o B menos 5 e o C vale 6. Então, o que a gente quer fazer? Nós queremos calcular as duas raízes, o x1 e o x2. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar Bhaskara. Então, eu vou repartir a equação de Bhaskara em duas partes, vou encontrar o delta e depois o x1 e o x2. O delta, como que eu vou calcular ele? Eu vou pegar o b ao quadrado menos o 4 vezes o a e o c. O b vale menos 5. Menos 5 ao quadrado, 25. Aí, menos 4 vezes o 1 vezes o a vezes o c. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes o 6, 24. Então, 25 menos 24, 1. Então, o delta deu 1. Vamos para a segunda parte da equação de Bhaskara. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta, tudo isso dividido por 2 vezes o a. Então, vai ficar, o b vale menos 5. Então, coloca um parênteses para não misturar com o sinal da fórmula. Então, vai ficar menos 5, mais ou menos a raiz do delta, que vale 1, dividido por 2 vezes o a, que também vale 1. Menos com menos vai dar mais. Mais ou menos raiz de 1 é 1. Tudo isso dividido por 2 vezes o 1, 2. Então, vai ficar 5 mais ou menos 1 dividido por 2. Vou fazer duas contas. Uma somando 1 e a outra subtraindo. Então, 5 mais 1, 6. Dividido por 2, 3. Nosso x1 vale 3. Nosso x2, 5 menos 1 dividido por 2. 5 menos 1, 4 dividido por 2, 2. Então, nós encontramos as raízes. Uma raiz vale 3 e a outra vale 2.
O segundo passo é fazer o estudo do sinal da função e observar onde isso vai acontecer, onde minha função é maior que zero. Tracei o eixo X, vou colocar as raízes, uma vale 2 e a outra vale 3. Então, uma vale 2 e a outra vale 3. E aí, o que eu vou observar? O meu coeficiente A. Por que o coeficiente A? Porque é ele que vai me dizer se a minha concavidade é para cima ou é para baixo. O meu A vale 1. 1 é positivo, concavidade voltada para cima. Então, o que vai acontecer? A minha função vai passar pela primeira raiz, atinge um ponto de mínimo, passa pela outra raiz e sobe, certo? Então, para determinar a concavidade, eu vou olhar o valor do A. Ó. O A é positivo, concavidade voltada para cima. Agora, o que eu vou olhar? Onde a minha função ela é positiva. Ela vai ser positiva para cima do eixo. Então, para cima do eixo, o meu y é positivo. Para baixo, ele é negativo. Então, onde ele é positivo? Para a esquerda do 2, para toda a esquerda do 2, concavidade, a minha função ela é positiva, ela está para cima do eixo. E para a minha direita do 3, ela também é positiva. Aqui no meio, ela é negativa. Eu não quero, eu só quero valores que ela seja positiva. Como que eu vou colocar a resposta, a solução disso? Então, o meu x é o quê? São os valores que eu tenho no eixo. O meu x ele pode ser menor que 2 ou ele pode ser o quê? Maior que 3. Então, a solução. X ele é um número real, ele pertence aos reais e ele é um número menor que 2 ou ele é um número menor que 3. Muito simples. É muito mais fácil do que fazer o estudo do sinal, que eu tenho que ver os 3 itens, né? Quando é maior, quando é menor e quando é igual. Tudo bem? Na resposta do exercício, você não precisa colocar solução, x pertence aos reais, você só coloca assim, tá? Só o finalzinho. Vamos para mais um exemplo? Agora eu quero resolver essa inequação. 3x² mais 10x mais 7 é menor que zero. Então, para quais valores de x eu tenho a minha função negativa? Então, primeiro passo, eu vou encontrar as raízes, vou calcular o delta, depois o x1 e o x2. Então, quem é A, quem é B e quem é C, o seu termo independente. Então, o A ele vale 3, o B 10 e o C vale 7. Então, vai ficar B ao quadrado, 10 ao quadrado, 10 vezes 10 é 100. Menos 4 vezes o 3, 12, vezes o 7, 84. Então, ficou 10 menos 84, 16. Nosso delta deu 16. Agora, a segunda parte da equação de Bhaskara, vou calcular a raiz 1 e a raiz 2. Então, x é igual menos o b, então o b vale 10, mais ou menos o delta. A raiz do delta, o delta deu 16. Dividido por 2 vezes o A vale 3. Então, menos 10 mais ou menos, raiz de 16, 4, e 2 vezes o 3, 6. Então, eu vou fazer uma conta somando o 4 e a outra subtraindo. Então, vai ficar menos 10 mais 4, eu devo 10, eu pago 4, eu vou dever 6. Menos 6 dividido por 6, menos 1. Primeira raiz encontrada. Segunda raiz, eu vou subtrair o 4. Menos 10 menos 4, eu devo 10 e eu devo 4, eu vou dever 14. Menos 14 dividido por 6 vai dar um número decimal, então eu vou simplificar. 14 e 16 são números pares, eu vou simplificar por 2. 14 dividido por 2, 7. 6 dividido por 2, 3. Então, essa função é equivalente a menos 7 terços. Então, x1 vale menos 1, x2 menos 7 terços. Agora, eu vou para o segundo passo da inequação. O segundo passo, ele consiste em quê? Traço o eixo x e aí você coloca as raízes. Minha primeira raiz é menos 7 terços, minha segunda raiz é menos 1. E aí, o que eu vou olhar? A concavidade. Para olhar a concavidade, eu vou ter que olhar o coeficiente A. O A é positivo, é 3, concavidade voltada para cima. Então, vamos lá, concavidade voltada para cima, minha função passa pela primeira raiz, atinge um ponto de mínimo e
volta a crescer. Lembrando, para cima do eixo x, meu y é positivo, ó. Então, para a esquerda do menos 7 terços é positivo, para a direita do menos 1 é positivo. E ela é negativa para baixo do eixo x. Então, entre o menos 7 terços e o menos 1. O que nós queremos? Nós queremos quando a nossa função ela é menor que zero. Quando ela é negativa. E onde ela é negativa? Exatamente aqui no meio, entre o menos 7 terços e o menos 1. Como que eu vou resolver isso? Então, eu tenho valores aqui, que são maiores do que menos 7 terços e menores do que menos 1. Para esses valores, eu vou representar o x. Como que eu vou responder? O x ele pode ser maior que menos 7 terços e menor que menos 1. Então, isso é resolver uma inequação do segundo grau. Muito simples. Resumindo, primeiro passo, você vai encontrar as raízes. Segundo passo, você vai fazer o estudo do sinal da função e observar o sinal. Se é maior, se é menor, se é maior ou igual.